Oi, turma do sexto ano. Hoje nós vamos começar o capítulo 5. África, diversidade de povos e reino. A África é diversidade de povos e reino porque lá, praticamente existiu toda a nossa, vamos dizer, a nossa cultura, a nossa civilização. Muitas vezes falamos em África como se existisse uma única cultura em todo o mundo, nesse enorme continente. Mas a maior parte da África é a diversidade que está presente desde a formação dos antigos povos, como vocês sabem, e reino, tá bom? Agora nós vamos ver sobre essa diversidade. Hoje a África é formada por 54 países, porém, os limites territoriais desses países nem sempre foram desse jeito. Eles foram impostos aos diferentes povos da África no século XIX. Numa época em que o continente esteve dominado por colonizadores europeus. Essas fronteiras foram criadas pelos europeus de maneira artificial e não respeitaram as culturas locais africanas, formadas ao longo de milênios de história. Isso quer dizer que, por exemplo, que muitos homens e mulheres e crianças de um mesmo grupo étnico, que antes viviam em uma região, acabaram sendo separados uns dos outros após a criação desses limites. Você sabe disso também a respeito dos escravos, os negros que eram separados de suas famílias, vendidos, Antigamente era assim, na África, Os indígenas não podiam trabalhar mais no Brasil, então começaram a procurar os escravos. Então as famílias eram separadas, os pais, mães eram tudo separado. Alguns reinos africanos, vamos estudar os reinos africanos que começaram a aparecer na África. Então, vamos lá. Como vimos, alterações climáticas impulsionaram as migrações de povos no continente africano. Alguns grupos foram para o norte, na chamada África Setentrional. Outros se dirigiram para o sul, na África Subsaariana. Subsaariana quer dizer que é a África Negra. Tá? Depois o que eu estou grifando, vocês grifam também. Tá? Deixa eu grifar até aqui. É importante, grifo aqui também. Ok? Nesse capítulo nós vamos ver as civilizações que apareceram na África, Kuxê, Axum e Cartago. Tá bom? Vamos lá. No extremo sul do rio Nilo, localizado no atual Sudão, ficava uma região conhecida como Núbia. Durante muito tempo se locaram rotas de encontro e comércio dos povos egípcios, mediterrâneo e das populações da África subsaariana. E foi também. Depois do século XX a.C., teve início a formação do reino de Kuxê, que é uma das primeiras civilizações que formou nesse grupo, que tinha sua economia baseada na pecuária e na agricultura. O reino foi dominado pelos egípcios a partir do século XVI, o que incentivou ainda mais a integração de costume entre os povos. Com o fim do domínio egípcio, por volta do século XI, o reino de Kuxê reergueu-se, ganhando grande destaque na região após o século IX, quando a cidade de Napata, como capital, era o maior centro religioso e comercial. Verifica também esse parágrafo todo aí, ele é importante. O reino de Kuxê fornecia diversos produtos, comercializando minerais, peles de animais, marfim, ébano, um tipo de madeira, gado, cavalo. Tais bens e grande parte do ouro das ricas jazidas cuxitas foram comercializados com os egípcios. Caravanas lotadas de mercadoria atravessavam a cidade de Napata em direção ao Egito e várias outras regiões. Meroé. Meroé era uma cidade cuxita, tornou-se um centro urbano com grandes edificações de alvenaria, como palácio e pirâmide. Por eles ter muito contato com os egípcios, pode observar que existem várias construções igual no Egito, templos, pirâmides, tá bom? A atividade comercial em Meroé com o Egito ainda era mais intensa com Napata. Grifa esse parágrafo também, ele é importante. Aqui está falando que o comércio marítimo, o comércio permitiu o contato, o comércio que os cuxitas tinham, permitiu o contato com vários povos, contato com gregos, com indianos e outros asiáticos, navegavam por essa região. Havia também o intercâmbio. Esse intercâmbio com outros povos acabou acontecendo muito com uma cultura entre os cuxitas e o Egito, onde eles tiveram praticamente a construção de pirâmide, funerários, igual também os egípcios tinham. Isso tudo influenciou esse intercâmbio cultural que tinha
né, devido ao comércio também, influenciou muito no intercâmbio cultural entre esses povos. Bom, no século VIII, o reino de Kushê aproveitou-se das crises do novo Império Egito e conquistou a cidade egípcia de Teba. Foi o início do governo cuxita ou dos faraós negros. Tá? Eles construíram a 25ª dinastia no Egito. As mulheres ocupavam um papel de destaque na sociedade cuxê. Em Meroé havia a tradição matrilinear. Tá? As mulheres tinham um destaque muito grande. O que é a tradição matrilinear? Os familiares dos reis exerciam diversas funções. Suas filhas e irmãs eram nomeadas sacerdotisa, no caso, elas eram espécies de soberanas individuais do templo de Amon. O que quer dizer matrilinear? Ou seja, acabei de esquecer de verificar, ou seja, era a filiação por parte da mãe que determinava a sucessão do reino. Tá? Isso quer dizer matrilinear. As cadências, conhecidas como rainha mães, eram esposas ou mães dos reis Kushi. Elas participavam de escolha de governante, ajudavam nas decisões políticas, elas tinham uma grande participação na decisão da sociedade, tá? E vou parar por aqui, tá? Na próxima aula a gente termina o nosso capítulo 5.